Boa noite, professor Adriano. Boa noite, turma. Vou falar sobre as convenções da ONU para o controle das drogas. Para a gente começar a falar sobre a situação da ONU, a gente tem que falar da Comissão de Narcóticos, né? Que a Comissão de Narcóticos foi estabelecida pelo Conselho da ONU em 1946 como órgão central das Nações Unidas para as políticas relacionadas à droga. A comissão permite que os Estados-membros analisem a situação mundial das drogas e deem seguimento às decisões implantadas pela Assembleia Geral sobre as questões relacionadas à droga. E a comissão também monitora as medidas de implementação das 3 convenções internacionais de controle de droga e está habilitada a atuar em todas as áreas relacionadas, né, com o objetivo das convenções. Beleza, agora as convenções da ONU. O atual sistema global do controle de drogas se baseia nas 3 convenções internacionais. A primeira foi a Convenção Única sobre Drogas, em 1961. A segunda foi o Convênio sobre Substâncias Psicotrópicas, em 1971. E a terceira foi a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, em 1988. No caso, as 2 primeiras tinham como proposta principal sistematizar as medidas de controle internacional com o objetivo de assegurar a disponibilidade dessas drogas, né, e dessas substâncias psicotrópicas apenas para o uso médico e científico e prevenir sua distribuição por meios ilícitos, no caso o tráfico. E eles também incluem medidas, né, gerais que abordam o tráfico e o abuso de drogas para evitar e controlar estes, né? E a partir disso a gente pode dizer que todas as convenções que aconteceram, elas foram complementares. A segunda complementando a primeira e a terceira complementando a segunda, né? Porque com o passar do tempo foram abordadas novas questões. Esses tratados todos tiveram grande adesão. No primeiro e no segundo foram 183 países que estavam presentes e aderiram, e no terceiro 182 países. Todos os tratados, né, buscam uma ação em conjunto, uma cooperação internacional que é orientado pelos princípios idênticos e objetivos comuns, reconhecendo as competências das Nações Unidas em matéria de controle de entorpecentes, e que os órgãos interessados, os órgãos e os estados interessados têm de estar enquadrados nessa organização. Então a gente pode falar que a Convenção Internacional, que tem aceitação geral, vem substituir os trabalhos existentes sobre os entorpecentes, e que eles vêm para limitar o uso e o abuso dessas drogas, né, desses entorpecentes, tanto isso como também o seu tráfico, né, a sua distribuição. Então vamos abordar a primeira convenção. Foi a Convenção Única sobre Drogas, que foi feita em Nova York, né, foi assinada em Nova York no dia 30 de março de 1961. Essa convenção teve o objetivo de combater o abuso de drogas por meio de ações internacionais baseadas na cooperação. E existem 2 formas de intervenção e controle que trabalham juntas. A primeira é uma questão mais interna também, eu acredito, que é a limitação da posse, do uso, da troca, da distribuição, da exportação e da manufatura de produção de drogas, né? E essas têm que ser exclusivas para uso médico e científico, como já tinha sido falado. E a segunda é simplesmente combater o tráfico de drogas, né, por meio da cooperação internacional, para desencorajar os traficantes que acreditam que eles ficam ilesos, né, sobre outros países, a penalidade de outros países, já que não tá fora da jurisdição deles. A segunda convenção foi sobre substâncias psicotrópicas em 71. Ela foi assinada em Viena no dia 21 de fevereiro. Ela estabelece um sistema de controle internacional dessas substâncias e é uma reação à expansão da diversificação do abuso de drogas, tendo em vista que o consumo de drogas estava numa crescente, não só de uso, como também estavam surgindo outras novas drogas, que no caso a gente pode dar o exemplo como as sintéticas.
E com isso a convenção ainda criou uma forma de controle sobre as diversas drogas sintéticas, por um lado, que tinha um potencial de criar uma dependência, né, do pessoal usar para sei lá, para se drogar mesmo, para sair de si, para curtição, mas também essa substância tinha um poder terapêutico, né? Então a convenção criou essas restrições, o que seria, o que podia ser usado, o que não podia e da forma que poderia ser usado, que no caso parte da premissa que seria só com os fins medicinais. Agora a terceira convenção ela aborda já um tema, né, mais abrangente, que é o tráfico, né, um tema posterior, que é o tráfico ilícito de drogas narcóticas e essas suas substâncias. A convenção também foi em Viena, em dezembro de 88, e ela fornece medidas, né, mais abrangentes contra o próprio tráfico. Inclusive métodos contra a lavagem de dinheiro também, que os traficantes fazem esse tipo de coisas, né, para fortalecer ainda mais o seu poderio, né, e o seu tráfico. E ela também fornece informações para uma melhor cooperação internacional abordando o tema tráfico. Por exemplo, ela aborda e apresenta que os países devem cooperar, aceitar a extradição de traficantes de droga, né, toda a questão logística do traficante, né, no caso do seu transporte, os procedimentos de transferência também, elas têm que cooperar para isso acontecer, no caso, mandar o traficante de volta para o seu país para ele poder ser julgado e tudo mais, e não ceder, né? No caso, punir ele da maior forma possível, até para desencorajar todos os outros, que senão, se vê que as coisas correm soltas, o pessoal não tá nem aí. Além disso, a gente pode dar como exemplo também a questão da assistência jurídica, né, entre os países, também a proibição do comércio não só da droga, né, como de materiais e equipamentos que possam ser usados para o seu cultivo e a produção. Então eles evitam, né, e tentam barrar essa questão de troca de materiais, de comércio, de importação e exportação desses materiais. E vale ressaltar também que desde 1964 a ONU, o Departamento de Drogas contra Drogas da ONU, possui uma biblioteca de resoluções e decisões relacionadas ao controle internacional de drogas, adotada pela Assembleia Geral e pela Comissão de Narcóticos. Então, podemos concluir que, com base nessas convenções, a ONU auxilia os Estados-membros a desenvolver suas legislações, né, nacionais, tanto nacionais quanto a legislação internacional, no caso, né, os acordos de cooperação, buscando estabelecer os marcos legais de referência sobre o assunto. E, além disso, a ONU apoia os países a desenvolver respostas ao uso, né, problemático das drogas e desenvolver ações, né, contra as consequências adversas à saúde, por meio de ações de prevenção ou oferta de redes de serviços integrados, assistência e tudo mais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre depois dessas convenções, né, sobre o futuro dessas convenções. Mesmo que essas convenções tenham sido formuladas já há um tempo, né, a última tem mais de 20 anos, mais de 2 décadas, elas ainda prevalecem, né, mas existe uma forte relutância entre os estados e agências internacionais em ponderar se essas convenções e esses tratados estão ainda adequados à sua finalidade. Porque agora, com o contexto e os desafios do século XXI, fica um pouquinho mais complicado, né? A gente vê a questão da globalização e tudo mais. E essa objeção é compreensível em alcançar um consenso global, né, sobre essa questão, porque é uma questão bem delicada que antes não tinha tanta facilidade de informação, não tinha tanta facilidade de transporte. Hoje em dia, com a internet, os traficantes podem falar livremente, tem uma facilidade maior, né, de fazer o próprio tráfico de drogas e tudo mais. Mas a ruptura desse consenso levaria
a riscos reais, né? Portanto, é lamentável que toda organização hoje seja um pouco acusada, né, de tentar não burlar, mas não seguir exatamente as premissas já pré-estabelecidas. E assim, hoje eu acho que tem que ter uma ação muito mais efetiva sobre o tráfico, né? Porque, cara, todo dia você vê surgindo novas drogas, você vê, hoje em dia você tem a questão, né, da visibilidade que a globalização nos proporcionou, que a gente consegue ver o que está acontecendo em outros países e o que as drogas podem fazer em outros países. E a gente não quer que isso se espalhe ao redor do mundo. A gente viu um tempo atrás aí o caso nos Estados Unidos, o canibal lá. O cara estava drogado e literalmente comeu a cara de outra pessoa, né? Então, isso aí eu acredito que nenhum estado quer ver isso acontecer dentro dele, então tem que ser tomadas medidas mais rigorosas. O que eu acredito que seria bom fazer é rever, né, os princípios dessas convenções e fortalecer as próprias convenções com novas premissas, né, com novos tratados em cima disso, né, que eu acredito que vem só para complementar ainda mais, as coisas já pré-estabelecidas nas convenções. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e boa noite para todos.